Olá, que alegria ter você conosco aqui no canal da Luterana Floripa no YouTube. Hoje começo esse tempo de reflexão e oração te convidando a olhar para algo que todos nós possuímos, mas que nem sempre sabemos como cuidar. O nosso vínculo de sangue, nossa família de origem, esse lugar onde recebemos nosso nome, nossa primeira identidade, nossos valores e nossas raízes. No entanto, sabemos que essas mesmas raízes também podem carregar muitas feridas. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, os versículos 31 e 32, nos apresenta um diagnóstico e um tratamento para a saúde das nossas relações mais íntimas. Ele escreve assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Muitas vezes o ambiente familiar acaba se tornando um depósito de amargura e indignação. São mágoas antigas, palavras ditas em momentos de ira ou silêncios que machucam mais do que muitas palavras. Paulo nos desafia a nos livrarmos disso. No original grego, essa expressão dá a ideia de tirar uma roupa suja, de remover algo que não deveríamos estar usando mais. Na dinâmica familiar, isso significa identificar aqueles padrões de dor que herdamos ou que cultivamos e decidir que eles não têm mais lugar na nossa mesa. Mas Deus não nos pede para nos livrar de algo para nos deixar no vazio. Ele nos convida a substituir o entulho emocional pela bondade e pela compaixão. Ser compassivo em família é ter a coragem de olhar para a ferida do outro, seja do pai, da mãe ou do irmão, com os olhos de quem também foi perdoado por Cristo Jesus. O padrão do nosso perdão não é a nossa justiça própria ou o merecimento do outro, mas o perdão que recebemos de Deus por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Então, quando praticamos o perdão intergeracional no âmbito da nossa família, nós estamos fazendo mais do que resolver uma briga. Nós estamos restaurando a saúde das nossas raízes. Estamos permitindo que o sangue que nos une seja um canal de vida e não um portador de grandes traumas. Mas antes de prosseguirmos com a nossa reflexão de hoje, eu quero convidar você a um momento de oração. Onde quer que você esteja, se for possível, feche os teus olhos e me acompanhe. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti com as nossas histórias familiares. Confessamos que muitas vezes permitimos que a amargura e a indignação criassem raízes em nossos corações. Pedimos perdão pela gritaria, pelas palavras de calúnia e pela maldade que por vezes brotou em nossas reações com aquelas pessoas que nós mais amamos. Espírito Santo de Deus, sonda agora a nossa memória, o nosso coração, os nossos afetos. Identifica em nós as mágoas que guardamos como se fossem tesouros, mas que só nos envenenam. Ajuda-nos, Senhor, a abandonar o direito à vingança e abraçar a liberdade do perdão. Que a Tua graça nos capacite a ser compassivos com as falhas dos nossos familiares, lembrando-nos, ó Deus, sempre de quão profundamente nós também somos perdoados em Cristo Jesus. Limpa, Senhor, as nossas raízes, cura o nosso sangue e faz, Senhor, da nossa casa um lugar de paz. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem
me ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou. Tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. O vínculo afetivo é a base de toda a relação conjugal e familiar. É o alicerce essencial para a saúde emocional e para a estabilidade e a longevidade, tanto do casal, bem como para o desenvolvimento saudável dos filhos. Quando cultivamos esses laços, nós estamos promovendo, aliás, segurança e confiança, criando um ambiente onde a superação das crises se torna algo possível. A afetividade e o respeito mútuo, então, não são apenas adornos, mas os elementos que tornam a convivência prazerosa e acabam fortalecendo o amor e, consequentemente, os relacionamentos familiares como um todo. A presença de um vínculo seguro atua como um porto seguro emocional, reduzindo o estresse, a ansiedade e o risco de depressão. Casais e famílias com laços fortes enfrentam divergências de maneira construtiva, evitando assim também a perpetuação de conflitos que podem ser bastante dolorosos. Então, os vínculos familiares, eles funcionam como núcleo de proteção e compreensão, moldando um ambiente saudável para os filhos e influenciando o desenvolvimento de todas as pessoas da família. Mas toda e qualquer relação pode passar por diferentes fases e momentos de distanciamento diante de certas circunstâncias. Por isso é importante estar atento a esses momentos e buscar compreender o que está acontecendo para, de fato, podermos manter um relacionamento mais sólido.
Então hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens onde nós vamos explorar justamente as dinâmicas relacionais humanas sob 4 perspectivas, cada uma com a sua estrutura e com o seu aspecto único. Primeiro, o laço de sangue, que trata da nossa origem, da qual nós não podemos fugir ou negar. O laço da escolha, que trata do prazer e da amizade, que não são automáticos, mas que precisam ser cultivados. O laço da lei, que trata do nosso compromisso com o outro, assim como Deus tem um compromisso de nos amar e salvar. E o laço da fé, que trata do sustento e da força, da graça e do amor de Deus, que são necessários para que os outros laços também sejam possíveis. Mas hoje nós vamos refletir sobre o primeiro e mais profundo desses laços, que é o laço ou o vínculo de sangue. Os laços sanguíneos nos definem desde o ventre materno. Nos dá um nome, um lugar no mundo e nos define desde o ventre materno. São inatos e indissolúveis, mas também podem ser o nosso maior carrasco, se carregarmos as dores e traumas dos nossos antepassados. Muitas vezes repetimos erros dos nossos pais por uma lealdade inconsciente ao sistema familiar. São feridas de abandono ou rejeição no nosso ambiente familiar que vão criando padrões repetitivos de insegurança e de dor. E para entender como é que nós podemos fortalecer esse laço e não deixar que ele se torne uma grande dor e um carrasco das nossas vidas, nós vamos olhar para um texto do Antigo Testamento, livro de Gênesis, capítulo 50, os versículos 14 e 21. Ali diz que depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. E vendo os irmãos de José que o seu pai havia morrido, disseram: "E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos?" Então mandaram um recado a José dizendo: "Antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai." Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: "Aqui estamos, somos teus escravos." José, porém, lhes disse: "Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos." E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Esse texto de Gênesis marca o encerramento da história de José e seus irmãos. Mas numa perspectiva transgeracional, marca algo muito maior, que é a interrupção de um padrão de traição e violência que assombrava a linhagem da família desde Abraão. Ismael, filho de Abraão, é expulso de casa por ser filho de uma escrava de quem Sara, a esposa de Abraão, tinha ciúmes. Mais tarde, os netos de Abraão, Jacó e Esaú, se desentenderam, porque Jacó engana o pai Isaque e rouba o direito de primogenitura do seu irmão Esaú. Como consequência, Esaú jura que, após a morte do seu pai, ele vai matar Jacó. E Jacó, por causa dessas ameaças, acaba fugindo para bem longe da sua casa. Agora, após o sepultamento de Jacó, o medo se instala novamente no coração dos irmãos de José. Eles acreditavam que a benevolência de José era apenas uma fachada mantida por respeito ao pai que ainda vivia. Agora, eles, órfãos do pai, vulneráveis, eles temem que o vínculo de sangue que os une se torne um laço de vingança. E isso porque esses mesmos irmãos mais velhos haviam vendido José como escravo para uma caravana que ia para o Egito alguns anos antes. Então, quando os irmãos se prostram diante de José dizendo: "Nós somos teus servos", eles estão operando na lógica da dívida e do castigo. O maior desafio do perdão, então, não é apenas esquecer a ofensa, mas é recusar-se a assumir o papel de juiz. José, porém, responde com uma pergunta que é libertadora: acaso estou eu no lugar de Deus? José compreende que a vingança é uma tentativa humana de usurpar o trono da justiça divina.
E ao perdoar, José não está apenas sendo bonzinho, ele está libertando a si mesmo e aos seus descendentes da obrigação de odiar. Ele está se livrando de toda raiz de amargura que ainda pudesse estar envolvendo esses laços sanguíneos, que foram, ao longo dos anos, tão machucados. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, ela a redefine. O versículo 20 apresenta uma frase muito impactante: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Isso significa que Deus não apaga o que aconteceu, mas Ele dá um novo significado ao sofrimento. Enquanto os irmãos de José olhavam para o passado com culpa, José olhava para o mesmo passado e via a assinatura de Deus. Ele sabia que a intenção cruel dos seus irmãos foi real, mas o propósito final de Deus foi superior, transformando essa tragédia familiar em uma estratégia de salvação para muitas pessoas. Imagine que você está construindo a casa dos seus sonhos e contrata um mestre de obras com uma habilidade extraordinária. E durante a obra, um dos ajudantes comete um erro muito grave. Ele levanta uma parede no lugar errado ou usa um material que não deveria ser usado. E esse erro é real, ele gera um prejuízo. Do ponto de vista técnico, é uma grande falha, um grande erro desse ajudante. Bem, aí vem o mestre de obras, ele chega no canteiro de obras, ele não ignora o erro, nem finge que a parede torta não existe, mas em vez de derrubar tudo e começar do zero, ele olha para aquela falha e diz: bem, eu vou usar esse erro para criar um detalhe arquitetônico que não estava no plano original, mas que vai deixar a casa ainda mais bonita e ainda mais segura. Quando José diz Deus o tornou em bem, ele está dizendo que o mestre de obras assumiu o controle do canteiro. O mal foi real, a dor foi real, mas o resultado final não foi ditado pela maldade dos irmãos, mas sim pela capacidade de redenção de Deus, de transformação de Deus. E o perdão transgeracional ocorre quando nós paramos de olhar apenas para as mãos de quem nos feriu e passamos a olhar para as mãos de Deus. Deus Criador, aquele que sustenta a história. O vínculo de sangue, que para os irmãos era motivo de pavor, para José tornou-se o canal pelo qual a preservação da vida, a saúde do vínculo, ela foi restabelecida. Então, como mencionei anteriormente, a família de Israel era frequentemente marcada por ciclos de preferência e exclusão. Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, e agora José e seus irmãos. Se José tivesse retribuído o mal, ele teria perpetuado o padrão de vítima que se torna carrasco. O perdão aqui é um ato da nova criação, é um ato de redenção. José escolhe não transmitir a ferida adiante. Ele consola seus irmãos, ele fala ao coração deles. Na psicologia, nós chamamos isso de reparação. Ele não apenas remove a culpa, mas ele restaura o senso de pertencimento nesta família. Isso é o vínculo de sangue. Um vínculo que é indissolúvel, mas que pode ser tóxico. As feridas de abandono ou rejeição criam padrões repetitivos, destrutivos na nossa vida. Filhos que juraram nunca ser como os pais acabam reproduzindo os mesmos gritos, as mesmas ausências ou o mesmo isolamento emocional. E isso acontece por uma lealdade invisível ao sistema familiar. O perdão transgeracional é a ferramenta que quebra essa corrente. Perdoar um pai, uma mãe, não significa validar o erro que eles cometeram, mas decidir que a dor que eles nos causaram acaba em nós. Se não curarmos nossas raízes, nossos filhos, as futuras gerações vão colher frutos mais amargos ainda. José curou suas raízes ao reconhecer que, embora o mal tenha sido real e intencional, o propósito de Deus era maior do que a biografia da sua dor. Para aplicar essa mensagem na sua vida e restaurar a saúde dos seus laços de sangue, eu quero propor 3 desafios. Primeiro, identifique os padrões. Assuma o olhar de José. Observe a sua história familiar. Quais os erros você jurou não repetir, mas você percebe que estão presentes nas suas reações. Identifique o padrão
Esse é o primeiro passo para não sermos escravizados pelas nossas histórias familiares. Pergunte-se: a quem eu ainda estou tentando punir com o meu comportamento atual? Segundo, decida sair do trono. Aqui nós aprendemos isso com a humildade de José. José perguntou se ele, por acaso, estava no lugar de Deus. O desafio prático aqui é abandonar o direito à retribuição. Enquanto você mantiver o livro das dívidas da sua família aberto, o vínculo de sangue continuará sendo uma prisão. Decida hoje que você não é juiz da história dos seus pais, dos seus irmãos ou de quem quer que seja. E terceiro, repare e console. Foi assim que José agiu. O texto diz que José confortou os seus irmãos e lhes falou ao coração. O perdão que recebemos de Deus e que somos desafiados a conceder para a nossa família não é passivo, ele é ativo. Se houver oportunidade de reconciliação, busque. Se a pessoa já faleceu ou o contato é quase impossível, fale ao seu próprio coração, liberando perdão. Sustente os que dependem de você com uma narrativa de graça, de misericórdia, não de amargura. As raízes de sangue, elas nos sustentam. Mas se elas estiverem doentes, a árvore inteira vai padecer. Ao olhar para Gênesis capítulo 50, nós vemos que a cura é possível quando o perdão rompe a herança da dor. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a coragem de José para olhar para o nosso passado sem rancor e, ao mesmo tempo, para o nosso futuro com a certeza de que Deus transforma o mal em bem. Vamos orar? Senhor, obrigado em primeiro lugar pelo Teu perdão. Que o Teu perdão possa mover o nosso coração e possa nos fortalecer para que também nós podemos, com graça e misericórdia, perdoar as pessoas da nossa família. Restaura, Senhor, os nossos vínculos de sangue. Restaura os nossos laços familiares. Ó Deus, tem misericórdia de nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você quer receber mais informações sobre a nossa comunidade, funcionamento, grupos, ministérios, faça contato pelo WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, escaneie o QR Code, faça parte do nosso grupo de comunicações. O frio chegou, por isso iniciamos também a nossa campanha de inverno, doação de roupas, calçados, meias, toalhas, cobertas, especialmente para as crianças. Você pode deixar na secretaria da comunidade ou na entrada do templo, quando você vier para um dos nossos cultos presenciais. No próximo dia 30 de maio acontecem os cultos de confirmação às 16 e às 18 horas. Toda a comunidade é convidada a participar, mas quero desafiar você a estar orando por esses jovens que fazem nesse dia a sua declaração pública da fé em Jesus Cristo. Você também é convidado a contribuir com a nossa comunidade, orando, se envolvendo, servindo e também ofertando financeiramente. E se esse for o seu desejo, oferte por meio da chave Pix, que também aparece aí na sua tela. Se desafie a contribuir com a comunidade que tem como missão aproximar as pessoas de Deus e umas das outras. A nossa gratidão assim, a todos que já têm contribuído de alguma maneira. Isso é muito importante. Se você precisar de mais informações, entre em contato através do nosso WhatsApp. Se você deseja conversar ou precisa de alguma ajuda, também entre em contato conosco, que nós vamos ter muita alegria em poder te atender. Que o Senhor assim te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele assim te conceda a paz. Um abençoado domingo, uma abençoada semana para você.